Olá, ouvintes da CBN. Estamos aqui hoje com a doutora Emanuele Silva, ela que é professora do curso de odontologia da Univel e cirurgiã dentista em Cascavel com o consultório. Seja bem-vinda, Emanu. Vamos hoje bater um papo e conversar um pouquinho sobre odontologia, né? Para que esse papo chegue aos nossos ouvintes, a professores, acadêmicos e comunidade externa. Então, seja bem-vinda ao nosso podcast Odonto em Foco. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom, prazer recebê-la também. Obrigada pelo aceite do convite, né? Acho que a ideia do nosso projeto é levar informação não só para a população externa, mas para os nossos alunos de formação, aqueles de graduação, pós-graduação e docentes também, né? Acho que essa interação é sempre muito boa e tem sempre histórias boas para contar também. Sim. Já conversamos um pouquinho aqui nos bastidores. A história hoje vai ser bem interessante, né, Manu? Divertido. É isso aí. Conta um pouquinho pra gente então, prof, por que você escolheu? A gente sempre faz essa pergunta. Por que você escolheu ser dentista? Sim, a minha história eu digo que ela vai por vários caminhos, assim, eu escolhi odontologia foi na frente da pessoa que ajudava a fazer a inscrição pro vestibular, sabe? Eu brinco, né, quando a gente começa a falar da nossa época, porque a gente tá ficando velho. Nossa, Mas é assim, na minha época, a gente não tinha internet o tempo todo dentro de casa, né? Não. Então, quem ajudava a gente a fazer a inscrição do vestibular era o pessoal do cursinho. E eu tinha feito um ano de cursinho para medicina na época. E eu não tinha passado nas públicas, era a minha única opção. E daí, naquele dia, eu sentei na frente da menina e falei, olha, para a Federal de Santa Catarina, eu não vou fazer medicina. Ela falou, tá, mas você estuda para medicina, você tá fazendo? Não, eu vou fazer outro curso. Daí a menina me falou, mas para qual? Eu falei, só tenho certeza que é na área da saúde. Aí ela convidou, na UFSC, né, então ela foi lendo para mim quais eram as opções de curso. Aí ela deu uma opção, deu outra opção, chegou no odonto. Daí eu falei, odonto, legal, pode ser. Então, olha só, assim, minha mãe mandou me escolher. Foi assim, né, olhando que os cursos que tinham, daí a fonoaudiologia era nova, eu falei, legal, mas ainda não. Aí foi mais ou menos nesse sentido. Então foi meio unido no T, sabe? Então eu caí ali na odontologia, comecei a, né, passei na época na federal e fui fazer, me joguei, né, de cabeça no curso. E fui me apaixonando conforme foi acontecendo o conhecer, né? Então, não foi um amor à primeira vista, nem um sonho anterior, mas a do odonto foi me ganhando, né? Sim. Quanto tempo de formada? 15 anos fez esse ano. Passa o tempo, né? Eu acho que esse seu insight é importante, porque assim, alguns alunos eles têm dúvida, inclusive quando estão terminando a graduação, que gostam de fazer. Se identificam com o curso, gostam, mas ainda não sabem o que gostam. E é legal quando eles veem um professor dizer que também tem suas dúvidas, né? É normal na caminhada, a gente gosta de uma coisa, depois gosta de outra, ou às vezes sai para trabalhar, aquela disciplina que não gostava na graduação, passa a gostar no consultório, ou por demanda, ou porque também não tem mais aquela atenção das provas, das avaliações, né, de estar sendo julgado. Então eu acho que é importante para eles entenderem que é normal de todo ser humano, mesmo aqueles que eles admiram, que tem suas incertezas, né? Que vai escolhendo ao longo do caminho mesmo, né? Isso é comum, e tá, né? Tudo bem. A Endo foi assim também, pronto. A Endo também me escolheu. Assim, eu até digo para os alunos, porque eles vêm perguntar, prof, como que você escolheu a endodontia, né? E eu digo que a Endo sempre me escolheu também. Porque quando eu estava terminando a graduação em odonto, lá na Federal de Santa Catarina, abriu eu tentava aproveitar tudo que tinha de oportunidade. Então, eu dava monitoria em várias disciplinas. Então, fui monitora de anatomia, fui monitora de patologia geral, fui monitora de patologia bucal, que acaba sendo a minha área de mestrado e doutorado, né? Mas a endodontia, daí, nesse momento, abriu os alunos do último ano de odonto podiam se inscrever para fazer endodontia para o curso de especialização em dentística. Olha lá só. É bem conhecida com o professor Baratieri, né, a dentística lá. E daí eles tinham muita demanda de pacientes para dentística. Só que daí precisava fazer a endo para poder fazer uma coroa, precisava fazer a endo para fazer um lei. Então eles pegavam os alunos da graduação e colocavam a gente lá para fazer essas endo, tendo como orientador um professor de especialização em endodontia. Então, que legal. Foi onde eu tive uma baita oportunidade. Daí comecei a fazer retratamento, que a gente não consegue fazer na graduação, né? É impossível. Eu não conseguia fazer endo de molar, então lá a gente aprendeu. Então eu ganhei essa habilidade, vamos dizer assim. Eu sempre falo para os alunos também que a gente
gosta daquilo que a gente sabe fazer, né? Então a gente vai se apaixonando por aquilo que a gente tem mais habilidade, né? Então eu fui gostando da endo porque era o que eu sabia fazer, porque era o que eu mais treinava, né? Então além da graduação normal, que era integral, né, manhã e tarde, à noite eu ia para esse curso de especialização uma vez ou duas ao mês, não lembro agora, mas aí é onde a gente fazia endo. E ali foi a primeira oportunidade com a endo. Quando eu me formei, a minha primeira oportunidade de trabalho foi aqui perto, na cidade de Guaraniaçu e Campo Bonito. E era um consultório que tinha nas duas cidades e que a oportunidade foi com endo. Então eles precisavam de um endodontista, de alguém que fizesse endo, né? Naquela época eu não era endodontista, mas que fizesse tratamento endodôntico para eles e que se dispusesse a ir até a cidade, né? Então foi assim que eu comecei com a endo. Depois disso, né, fiz ali, trabalhei os 2 anos e daí, como eu estava contando, eu fui embora para o norte, né? E lá tinham 2 opções de especialização, endodontia e ortodontia. Endo era 2 anos, orto era 3 anos. Eu só ia ficar 2 anos. Então, a endo me escolheu de novo. Então, a especialização escolhida, e assim, entre as duas, aqui eu me identificava mais era a endo, né? Então, foi onde eu fiz endodontia pela Uningá, lá no Acre. Nossa. Então, foi bem foi pertinho. assim, né? Então, a minha história é sempre... Eu tenho, assim, essa sorte deles me escolherem, né? Então, a odontologia meio que me escolheu, a endodontia. Mas eu acho que fica uma mensagem de que você está sempre aberto aos desafios, né? Sim. A oportunidade, ela bate na porta de todo mundo, né? Mas se você tiver com medo, vai com medo mesmo e vai aprendendo ao longo do caminho. Você nunca vai estar 100% pronto para alguma coisa. Nunca, né? não. Se você não entrar naquele desafio e for se habilitando ao longo do desafio, você nunca vai aproveitar as oportunidades, né? Então a gente sempre fala até para os nossos alunos de especialização, se você deixar para fazer a especialidade só durante os 24, 30 módulos, você não vai sair pronto. Você tem que aproveitar o que aprende aqui, vai treinando e vem pegar mais conhecimento. Treinando, tem que se colocar no desafio, né? Sim. E para o aluno recém-formado é a mesma, até dentro da própria graduação, né? Pegar os casos de complexidade que aparecem e aproveitar o apoio do professor. Os alunos têm medo, né? O desafio, né? Porque é o que a Ju falou, eles não estão preparados para fazer determinados procedimentos, né? E em alguns alunos a gente vê que o medo trava, né? Não deixa ele pensar assim, não, eu vou aproveitar que eu tenho orientação do professor, a hora de eu errar e ser corrigido é agora, né? Mas realmente não tem muitos que aproveitam essa oportunidade por causa do medo, porque o medo paralisa, né? A gente sabe que em toda a nossa vida o medo paralisa a gente. Isso a gente não pode deixar acontecer. E aproveitar sempre, tem que aproveitar, tentar ao máximo aproveitar o professor que está ali para te ajudar, pegar na mão e te orientar, né? E buscar oportunidades, né? Porque a gente tem na graduação professores assim com vasta experiência profissional de consultório, de academia, de docência, né? Então, o aluno, acho que ele tem que buscar também. A gente vê não sei se é um divisor de águas aí entre as etapas, as fases dos alunos, né? essas gerações que vêm vindo. Não sei, na nossa época a gente buscava mais aproveitar as oportunidades. Tinha menos oportunidades. Talvez, o que aparecia tinha que agarrar naquela que tinha. Exatamente. Né? Fazer graduação integral, e à noite para a universidade, também fiz muito isso. Fui entrando em várias áreas até descobrir no último ano que eu gostava. Eu fui descobrir que eu gostava de prótese no último minuto. Ali, porque eu ia me formar sem saber realmente o que eu gostava. E quem transformou a minha ideia da prótese foi o paciente. Olha aí. Que ninguém queria atender, porque ele tinha às vezes um comportamento um pouquinho estranho. Mas quando eu coloquei o primeiro provisório naquele paciente, ele voltou na outra sessão de banho tomado, cabelo cortado. Olha aí, ó. Eu não reconheci na recepção. Olha só. E eu sou grata pela vida dele, porque quando eu vi o poder de um provisório na vida daquele paciente, eu entendi que aquilo era o que eu queria para mim. Eu queria esse poder de transformação, e eu me emociono muito quando eu falo dele, porque eu até gostaria de encontrá-lo novamente. Ele mora hoje, né, na cidade dos meus pais, ainda acredito, e nunca mais o vi. Mas ele transformou a minha carreira. E se eu não tivesse, eu lembro que a professora falou assim, Juliana, tem certeza que vai atender esse paciente? Você está sozinha, não tinha dupla nessa disciplina. E ele é um pouquinho estranho, assim. Professora, é o que pode. É o que aceitou fazer, porque tinha um custo, mesmo na universidade pública, ele tinha que pagar um tratamento, né, uma parte. Eu falei, professora, é o que tem, senão eu não vou me formar, preciso fazer. Eu falei, então vai que eu te ajudo.
E eu sou grata pela vida dele, porque se não fosse aquela experiência, talvez eu não tivesse entendido que o meu propósito estava naquilo ali. Devolveu a autoestima completa do paciente com prioridade. Você sabe que a tua história é muito parecida com a minha, Ju. Eu morri de medo de chegar na disciplina de cirurgia. Meu Deus, como que vai ser? Eu vou ter a capacidade de anestesiar e extrair um dente. E meu primeiro paciente foi um senhor, né? Alto, muito forte, assim, e eu falei, quando eu olhei pra ele, era um canino que tinha que extrair. Ele só tinha esse único canino na boca. Aquele que tá lá, aquele que tá lá firme e forte. Eu falei, meu Deus, seja o que Deus quiser. E aí, claro, eu tive bastante dificuldade, né? E o próprio medo de acontecer alguma coisa com o paciente. Mas eu fiquei tão feliz a hora que eu consegui extrair aquele dente do paciente, que acho que foi que me fez escolher também a minha especialidade, que é a implantodontia. Eu acho que não dá para explicar, né? Eu acho que quando vocês, alunos que estão escutando, e vocês que têm dúvida, talvez, da profissão que vão escolher, eu acho que como a Prof. Manu falou, e a Prof. Ju falou aqui também, tem muito disso. Não sei, em algum momento você vai sentir aquilo que você vai escolher, se é a profissão, se é a especialidade, e a docência, é bem isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção naquilo que você está fazendo, e parar para olhar um pouco, né, e na mensagem, às vezes, que aquela situação te passa, né, olha aí, né, não cada só protocolar, porque você vai seguir o protocolo, vai fazer. Mas tente aprender com que aquela situação te trouxe, porque às vezes ali está a resposta que você não está procurando, né? Eu até digo que eu gosto de tudo da odonto, né? Eu sou especialista em endo, né? Então tenho esse foco, fiz após, né, o mestrado e o doutorado na área de diagnóstico, que foi a área que me encantou realmente, assim, durante a graduação, né? Mas eu gosto de tudo. Então, eu gosto muito de dentística, eu gosto muito, né? Prótese é uma coisa que eu tenho mais dificuldade, sabe? Assim. Cada um tem o seu, né? Eu faço a endo. Eu acho que você tá ficando meio sozinha, Ju. Faço a endo, coloco o pino e mando pra Fiju. É isso. Para os protesistas, né? Mas faço também, porque eu gosto, e essa parte de reabilitar o paciente é muito encantadora mesmo, né? Eu acho que a gente, como dentista, tem as suas histórias, né? Tem. Do paciente que voltou a agradecer, do paciente que volta com outra aparência, quando você às vezes faz uma restauração pequenininha que para você ali foi um detalhe, para o paciente muda tudo. Então, e você faz a parte de diagnóstico no consultório também? Faço. Da patologia, da estômato também? É uma área que ganhou meu coração na época da graduação já. Também fiz estágio, então a gente tinha estágios dentro do hospital universitário lá. Então eu passei grande parte da minha graduação como monitora de patologia geral e fazendo estágio dentro do hospital na parte de estomatologia, né? Então a gente atendia toda a demanda do estado de Santa Catarina de estomatologia lá no hospital. Então eu recebo bastante pacientes de doenças de boca, né? Aí explicar o que é estomatologia, né? Muita gente nem sabe que existe essa especialidade, né? Eu sempre explico que são doenças de boca que não são só dente, né? Então o que aparece aí. Eu tenho uma demanda legal também desses pacientes em consultório. São poucos estomatologistas aqui nessa região, né? Então, eu até digo que eu vou contando para os colegas médicos que eles têm a gente, dentista, para encaminhar, né? Quem faz diagnóstico de doença de boca é o dentista, não é o médico. Entendeu? O paciente vai para o otorrino, vai para o gastro, às vezes, e daí os médicos têm que ter encaminhar também, né? Porque essa área é nossa da odontologia. Eu acho que isso aí que você trouxe, prof, acho que abre dois olhares. Primeiro, que o dentista tem que ser bom diagnóstico. Não importa a especialidade, né? Eu falo assim, que às vezes se perde ao longo das gerações o escutar. Antes de tudo, antes de você como dentista se posicionar com a autoridade do paciente, escute. Porque ali naquela conversa vão ter coisas poderosas sobre o paciente, sobre hábitos que ele não vai te falar numa sessão de 10, 15 minutos, né? E a questão que você disse de se posicionar com outros profissionais da saúde. Eu vejo assim que o dentista clínico, ele e a secretária dentro de uma sala fechada, ninguém sabe o que ele faz. Então nós dentistas precisamos dizer aos outros o que fazemos, né? E essa forma de parceria, ela é boa tanto para o outro profissional, que ele sabe para quem encaminhar, e é boa para você como dentista, porque te gera uma demanda
né? Porque as pessoas sabem o que você faz. Então, acho que a gente tem que sair um pouquinho também do nosso quadradinho ali do consultório. Eu acho que isso é uma dica de empreendedorismo legal para quem vai montar consultório, procurar parceiros, né? Eu, por exemplo, tenho parceiros que são fisioterapeutas, por quê? Precisa de uma troca no caso das reabilitações, né? O pessoal que cuida, enfim, de saúde da mulher ou do idoso, né? Então, geriatra é um parceiro importante para a minha área, por exemplo. Eu acho que isso que você trouxe para os jovens que vão montar consultório, que vão trabalhar em parceria, gera uma demanda grande. Até, por exemplo, odontologia domiciliar. Né? Você não precisa se formar e ter um consultório, montar um consultório para ser dentista ou atuar dentro do consultório especificamente. Tem outras áreas da odontologia, não é? Tem, e assim, além dos médicos, como eu falei, né, que são parceiros também, fisioterapeutas também, para a área de dor orofacial, DTM. E eu trabalho, como eu falei, Gosto de tudo. Eu gosto de várias coisas. Se precisar de alguém, eu tô assim. Olha aí, ó, pronto, né? Eu trabalho com pacientes oncológicos também, na época da pós-graduação. Então, eu fiquei 6 anos de mestrado e de doutorado trabalhando dentro do hospital com a estomatologia e pacientes oncológicos. E dentro do laboratório de patologia com a patologia. Então, a gente fazia laudo semanalmente também, né? E daí, nessa parte de pacientes oncológicos, que aqui em Cascavel eu fiz parceria até com a nossa prof, né, de nutrição. Então, você é nutricionista oncológica. Então, a gente também troca pacientes nesse... Né, você chega a fazer atendimento, às vezes, na casa do paciente? Eu ainda não vou, mas daí já tem dentistas, né, que são especialistas em home care, que fazem esse trabalho. Então, eu também faço essa indicação hoje, né? Indico os dentistas que têm as estruturas, né? Às vezes tem consultório móvel, que possam atender os pacientes mais amplamente, assim. O que eu faço é o laser, né? A laser terapia. Eu e as minhas multifacetas odontológicas. Então, eu tenho curso de habilitação em laser terapia também e faço essa parte de laser terapia, eu faço home care para os pacientes, né? Quando é só isso que eles estão precisando, eu consigo ajudar. Senão, a gente também tem dentistas parceiros para auxiliar nesses processos. Mas aí, nutricionistas, que eu encaminho muito psicólogos, né? Então, a gente tem muitas doenças autoimunes que acometem a boca, né? Com formação aí de úlceras, né? Feridas que não cicatrizam, né? Então, a gente precisa de apoio, inclusive, psicológico, né? Porque a somatização dos processos psicológicos estão muito presentes no nosso dia a dia também, né? Então, trabalho com nutricionistas, com psicólogo, com médico, com fisioterapeutas. Então, eu cheguei em Cascavel há 3 anos de volta, né? E nesse tempo eu venho fazendo essa rede de parceiros, porque eu acho que sozinhos a gente não chega ao objetivo final, que é a saúde geral do paciente. E bem como a própria Gil falou, né? Eu insisto muito com os alunos, no sentido de eu chego, eles começam a contar o que vão fazer, eu falo, gente, qual é a queixa principal do paciente? Eles vão me ouvir e vão lembrar, porque eu chego lá e falo, gente, qual é a queixa principal do paciente? Né? Porque a gente precisa ouvir o paciente. Porque às vezes o paciente chega na clínica de endo para endo, né? Aí o aluno está procurando qual é o dente que precisa fazer endo. Daí no final das contas não era bem isso, né? Então a gente precisa ter esse olhar como um todo para o paciente, né? Muito, muito importante de lembrar disso no nosso dia a dia. E até porque com o avanço das tecnologias, hoje com inteligência artificial, a automatização da odontologia, eu digo, né, que essas formações que a gente tem, de às vezes algo muito artesanal, isso vai cair em desuso daqui 10, 15 anos, né? A gente vai conseguir apertar lá o botão e sair pronto. Mas aí vem o nosso raciocínio de, eu coloco qual material, qual que é o hábito desse paciente, o que é que vai dar certo? A máquina não vai conseguir nos dizer isso, né? Não, porque ela não tem esse contato, né, com o paciente. Ter esse raciocínio, esse diagnóstico correto, para saber até qual tecnologia usar naquele caso específico, né? Sim. Eu acho que esse vai ser o grande poder do profissional da saúde, entender o paciente, descobrir por qual caminho você vai. Talvez manualmente a gente fique um pouquinho mais preguiçoso, né? Mas mentalmente vai precisar acelerar. E aquilo que eu gosto muito de repetir, às vezes até repito demais, eu já falei no primeiro podcast que o que a gente tem ali na nossa cadeira não é uma boca, né? É um ser humano, né? Que está ali completo, com as suas dificuldades. Então, quantos de nós
já não teve um paciente que está sendo na cadeira, às vezes você ficou mais tempo conversando com ele e descobriu tantas coisas do que ter feito um procedimento. E ele saiu. Eu falo que todo dentista é meio psicólogo também. Até o formato. O divã odontológico. Exato. Vocês vão descobrir que, às vezes, na hora de você agendar lá, olha, tal paciente é 1 hora. Porque meia hora a gente só vai conversar e daí talvez meia hora não dá tempo, né? Então, é bem isso, a importância da gente ouvir e nessa conversa descobrir muitas coisas sobre o nosso paciente, né? Sobre, de repente, o que desencadeia lá um bruxismo durante a noite, né? Um ranger dos dentes, ou uma dor que nem ele consegue identificar, mas não é bem naquela região que ele reclamava, a dor vem de uma outra coisa, né? No dia a dia da gente, nós estamos nessa correria, né? Sim. De fazer as coisas muito no automático e acelerados, né? Uma vez um médico amigo, a gente falam assim tanto em ansiedade, né? Ansiedade, todo mundo com ansiedade. Aí ele parou e falou assim, ansiedade, se vocês pararem para pensar, a ansiedade não é nada. A ansiedade é uma síndrome do pensamento acelerado que a gente tem, mas que se você conseguir controlar é a melhor coisa. Ah, mas como controlar isso? Aí ele falou uma série de coisas lá de como controlar. Mas se a gente, aí eu até perguntei, falei, mas se a gente não conseguir controlar essa ansiedade, você só vai chegar mais cedo no cemitério. Ele falou desse jeito. Você vai chegar só mais cedo no cemitério porque, assim, só vai te prejudicar o corpo, né? Então, a gente tem que saber mesmo ouvir as pessoas e principalmente o nosso paciente que está na cadeira, né? Ele tem muita coisa para nos dizer. Então, né, os alunos, né, que estão, nossos alunos e os outros, né, profissionais recém-formados aí, futuros profissionais da odontologia, tirar um tempinho para ouvir os nossos pacientes é muito importante. Ali tem muita coisa que a gente vai descobrir que pode mudar o teu diagnóstico e, consequentemente, o plano de tratamento desse paciente. Sim. Eu falo que sempre tem um plano A, B e C. Você tem que descobrir qual que é o melhor para o seu paciente. Eu consigo fazer uma prótese de diversas maneiras. O resultado vai ser o mesmo, mas talvez eu precise começar por uma bateria anterior, porque ele já está sem relacionamento social. Seria o correto, teoricamente? Não, mas para aquele paciente é o que eu preciso fazer. Exato. Ele precisa a autoestima. Para outros, eu já tenho que começar pelos posteriores. Os anteriores estão piores, mas vou começar porque precisa mastigar. Ele está sem se nutrir adequadamente, né? Então, o dentista bom, ele sempre vai ter plano A, B e C. Isso aí. E eu sempre falo também para os alunos que se a gente conseguisse colocar no lugar do nosso paciente, a gente sempre vai tratar da melhor forma. Então, é aquilo, sempre trate o seu paciente como você gostaria de ser. Exatamente. Tratado. Então, como você gostaria que o profissional que vai te atender se portasse, né? Como que você gostaria que a pessoa te ouvisse, te tratasse, se você tem que estar preparado para fazer aquele atendimento, né? Então, eu insisto muito nisso também. Se coloque no lugar, né, do paciente. Para isso, você tem que ter o melhor diagnóstico para poder estabelecer o melhor plano de tratamento para você chegar no resultado que todo mundo espera, né? O dentista e o paciente. Então, eu acho que eu sempre digo para eles, é uma ótima forma de pensar. Você não sabe o que fazer, que decisão tomar, se coloca no lugar do paciente, né? Manu, bem rapidinho, nós temos aí pouco tempo, e a docência, né? Quando que você entrou na docência? Porque você também, eu percebo pelos alunos, né? Eles gostam muito de ter a Prof. Manu ali ajudando na clínica, né? E a docência sempre foi uma vontade e também surgiu no meio do caminho aí. Foi, essa é uma história, esse é um amor longo, de longa data, assim. Eu fui auxiliar de pré-escola na época que eu estava no ensino médio. Então já começou bem lá atrás. Foi um amor antigo, assim, de sempre ter esse desejo de ser professora. Eu sempre gostei muito dessa troca. E o método de estudar para mim sempre foi explicando coisas para mim mesma. Então eu digo que ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente aprende muito, né? Exato. Então é dedicação, e para mim a docência na odontologia é muito isso, tá sempre me atualizando para poder passar o melhor, né? Porque eles também trazem uma demanda, eles têm a tecnologia que a gente, né, não era acostumado a ter, então eles têm, então estou sempre aprendendo. Então a docência realmente é um amor, assim. Eu gosto muito de ser docente. A Univel me deu essa oportunidade de dar aulas para graduação, né? Anteriormente eu tinha experiência com pós-graduação apenas. E eu digo também que eu me surpreendi positivamente com os alunos, com o interesse dos alunos, né? Eu falava após, às vezes, né, a gente da disciplina básica, o pessoal não está querendo saber daquilo, eles querem chegar no final, né? E quando eu cheguei aqui, a graduação me surpreendeu muito, assim.
interesse dos alunos, e isso alimenta a gente como professores, né? Você vê que eles estão querendo, você quer dar mais, né? Então a docência para mim é um prazer, assim, eu até digo que é aquele trabalho que você faz porque gosta e nem é trabalho mais, é quase assim, né? Então, claro que tem uns treinos deles, dão um pouquinho de trabalho, tem. Pessoal. Mas é muito bom, gosto muito e foi, né, como eu terminei a graduação, eu não podia entrar direto no mestrado porque eu precisava ter o meu tempo profissional para ter renda, né? Então, eu fiz a minha especialização, comecei a trabalhar e depois eu entrei no mestrado, depois de 3 anos de formada, né? Mas sempre foi com esse objetivo de docência. Professor, vou fazer a nossa pergunta clássica, né? Como foi o atendimento do seu primeiro paciente depois de formado? Uma tragédia, um caos, se quiser correndo. Então, meu primeiro paciente foi de endo. Olha, não podia ser outro, né? Sim. E aí, aquele prazer do endodontista, né? O paciente com dor. E a gente tira a dor do paciente. Então, aí como o professor estava contando sobre a prótese, sobre a cirurgia, aí chega na endodontia, onde o paciente chega desesperado, não sabe mais o que fazer, e você, como aluno recém-formado, fala, Deus, me ajuda, vem aqui. Saber qual é o dente, que é o causador desse desconforto todo. E daí foi, né, com muito cuidado, fazendo de conta que eu tinha atendido 100 milhões de pessoas já, né? Sim, super segura. Confiança pro paciente. E foi aquela, né, uma alívio, assim, que chega, foi aquele, né? Deu certo, né? Então, o meu primeiro paciente foi de endo lá no consultório em Guaraniaçu. Agradeço muito aos dentistas que me apoiaram sempre lá também, mas foi esse o prazer, né? Foi sim com... eu digo, eu acho que até do desenho animado, coragem não é não ter medo, é ir com medo mesmo. É isso aí. Então é assim que a gente vai para o primeiro paciente sem ter nenhum professor do lado. Obrigada, Manu, por ter aceito o nosso convite. Um prazer conhecer você, assim, né, mais da parte mais do dentista, assim, né? A gente conversa aí rapidamente, mas é coisas pontuais sobre o curso, mas um prazer, Ju. Obrigada mais um episódio e até a próxima. Obrigada a vocês pela oportunidade. Tchau.